Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Toca do Quati. No site você vai ter acesso a várias cartas, assim como diversos outros produtos como deck boxes, shields, dados, pastas, playmats, boosters e, claro, produtos de outros card games. E comprando no site da Toca do Quati, você além de economizar, você de quebra ajuda o canal. Link na descrição. Fala galera, hoje nós vamos começar aqui então a semifinal do circuito Legacy Catarinense da etapa de Itajaí, gravado aqui na Blackout Card Games. Temos a partida entre o Nick Fit, do Márcio Fode, contra o Storm, da Michelle Olsen. O deck do Nick Fit, ele é bem que baseado em você sacrificar as suas criaturas, mas se aproveitando delas com Cabal Therapy, por exemplo. Como vocês podem ver aí, o Veteran Explorer, cada jogador busca 2 terrenos básicos e coloca em campo. No Legacy, muitos decks acabam não utilizando terrenos básicos, né? Então você meio que só você acaba buscando esses terrenos. Então, e você também tem a Phyrexian Tower, que você pode adicionar bastante mana, então você consegue ter bastante benefício fazendo essas habilidades de aristocratas, digamos assim, né? De você sacrificar suas próprias criaturas para fazer alguma habilidade. Tem ali na mão dele, ele acabou de tomar um Duris. A Michelle tirou o Thoughtseize, né? Já que como é um deck Storm, é um combo e precisa de várias peças na mão para poder combar. Então o Thoughtseize poderia tirar uma delas. Então pelo menos ela ainda está levando uma Cabal Therapy, só que ele vai ter que acertar aí, já que Cabal Therapy tem que nomear alguma carta, né? E na mão dele também temos o Leovold e o Engineered Explosives. Ele já baixou o Engineered Explosives para 0, depois ele consegue destruir Lotus Petals e Lion's Diamond, né? Vou chamar elas de LED, né? Porque é mais fácil, mas é a Lion's Diamond, que seria a Black Lotus do Legacy. No deck do Storm, a LED é como se fosse uma Black Lotus mesmo, né? E temos ali na mão dela uma das LEDs. Ele nomeou o Dark Ritual, mas não tinha nenhum Dark Ritual na mão dela. Então com a Cabal Therapy ele pode recapitular depois que ele tiver uma criatura na mesa, né? Quando ele tiver o Veteran Explorer, por exemplo. Aqui ela está estourando a pétala e já fazendo o Preordem, já que ele tem um Engineered Explosives na mesa. Essa pétala pode não ser tão útil na mesa, então ela já aproveita para fazer logo esse Preordem e achar suas peças. E o Storm da Michelle é a versão do Ad Nauseam Tendrils, né? Que usa o Ad Nauseam e mata com a Tendrils of Agony, que é a carta que dá -2, -2 de dano, na verdade, no jogador, e você ganha 2 de vida. Então você faz um Storm para 9 junto com a carta Tendrils of Agony e você mata, né? Então, digamos assim, a 10ª spell, né? Para 10 é... Às vezes não precisa nem fazer Storm para 9, faz o Storm para 8 que já é o suficiente. Às vezes o jogador oponente fez 2 Fats, né? Aqui a Michelle está buscando mais uma land. Ela estava faltando terrenos, né? Então com esse Preordem ela conseguiu achar a sua segunda land. O deck do Márcio ali, por enquanto, a mesa dele não tem como baixar esse Leovold facilmente, já que ele tem a Phyrexian Tower que adiciona incolor, ou adiciona várias manas pretas se você sacrificar uma criatura, não tem nenhuma criatura na mesa, e um pântano. Ele precisa, para baixar o Leovold, ainda de uma ilha e de uma floresta. Aí está a Phyrexian Tower. O Nick Fit é um deck bem interessante, né? Ele é como se fosse um mid-range com control, né? Ele consegue grindar bastante, já que o deck faz muitas coisas. Consegue se aproveitar das criaturas voltando. Ali ele achou agora então a sua floresta. Agora só falta uma mana azul para ele poder baixar o Leovold. O Leovold vai ser interessante aqui contra o deck da Michelle, pois ele anula os Brainstorms que ela fizer, os Ponders que ela fizer. E também se na hora que ela fizer algum Duris ou até mesmo a Tendrils, quando o Márcio se tornar alvo, ele pode comprar uma carta. Então, por exemplo, um Storm para 10, né, que seja, da Tendrils, ele vai poder comprar 10 cartas antes mesmo de resolver as Tendrils. Então ele pode pelo menos tentar achar alguns anulas para ir anulando. Se ele achar algum Fluster, não sei se ele tem Fluster no main deck, então ele pode cavar o deck até achar algum Fluster Storm para anular todas essas Tendrils, né?
E às vezes é até mais interessante não ter o Fluster na mão, né? Pois se a Michelle fizesse algum, por exemplo, Duris para tirar o Fluster antes de combar, ela facilita para ela ganhar o jogo. Mas se ele compra logo depois do Leovold estar na mesa, então as Tendrils já estão na pilha, então ele consegue anular sem ela ter como responder com algum outro descarte. Ali tá na mesa o Leovold, mas é só porque ele tá revelando a mão, né? Daqui a pouco ele vai pegar as cartas. Michelle agora baixou uma Lion's Eye Diamond. A LED. Vou falar LED porque o nome é meio complicado de falar assim. Baixou outra LED. Ele tem ali um Engineered Explosives, ele pode estourar para, em resposta, destruir pelo menos uma das LEDs. Pois a LED, como vocês estão vendo, né? Você sacrifica ela, descarta sua mão e adiciona 3 manas de uma cor. Ah, Guma, mas tem que descartar a mão. Sim, você perde a mão toda, só que você pode jogar uma spell, manter a sua prioridade e, em resposta, sacrificar as LEDs. Aí, por exemplo, a mágica ainda não resolveu. É como se ela estivesse na sua mão ainda e você consegue adicionar 3 manas, né? Então é como se fosse uma Black Lotus, neste deck específico, é claro. Aqui ele está dando um Abrupt Decay em resposta da segunda resolver. Ele optou em fazer isso porque se ele deixa resolver a Lion's Eye Diamond e ele estoura com os Engineered Explosives, a Michelle pode em resposta adicionar 6 manas e ela tem cartas que pode recapitular, né, do seu cemitério. Então ela tem a Past in Flames que pode recapitular o cemitério inteiro. Então é muita mana. Então ele optou deste modo. E aqui, como eu falei, ó, ela está adicionando bastante mana. Ela vai fazer aqui 3 manas pretas com a Cabal Ritual. Resolveu. Tá com 3 manas pretas. E aqui ela vai gastar 2 dessas manas pretas e segurando a prioridade, né? Porque o Infernal Tutor você busca uma carta e coloca na mão. Só que com a Lion's Eye Diamond tem isso também. Com o Infernal Tutor, se você tiver nenhuma carta na mão, você busca qualquer carta no deck. Aí está o Infernal Tutor. Também tem essa interação. Então ela é melhor que uma Black Lotus, a LED. Porque você descartar a mão ajuda demais você fazer o Infernal Tutor, certo? E com o Infernal Tutor sem carta na mão, você busca a peça que falta do combo, que aqui no caso é o Past in Flames. Ela vai fazer 3 manas vermelhas e 3 pretas, então ela está com 4 pretas e 3 vermelhas. Ela vai buscar uma carta do deck que é o Past in Flames e ela consegue recapitular o cemitério inteiro, né? Aqui o Storm ela tá mostrando aqui, ela até facilitou aqui, ela tá deixando na fileira de trás, ó, ela tá explicando, ó. A fileira de trás é as mágicas que ela jogou neste turno, né? Então temos o Storm só dela 5, mais o Abrupt Decay, então está no Storm 6. O Mars está com 20, então ela precisa fazer mais 3 spells e recapitular a Tendrils para matar, né? Que daí dá a Tendrils mais 9 cópias. Geralmente a gente fala Storm para 10, né? Mas para 10 ela daria 22, porque o Storm 10 dá 20 mais os 2 da Tendrils original, né? Então Storm para 9 mais a Tendrils é o suficiente para matar aqui. Então ela está gastando 4 manas para fazer o Past in Flames e agora ela só vai recapitular vários ramps, né, digamos assim. Não é ramp, é adicionadores de mana. Cabal Ritual. Ó, então aí a Storm está em 7. Não, está em 8 Storm agora. Daí ela busca com o Infernal Tutor algum outro ramp, daí depois ela faz a Tendrils do cemitério, graças ao Past in Flames. Aqui ela poderia fazer Storm para, sei lá, uns 15, né? Mas não há necessidade e o Márcio já concedeu ali, pois ela tinha o combo já ajeitado totalmente. Deu um pouco de azar aí o Márcio porque faltou as manas, né? Ele não conseguiu nem jogar aquele Brainstorm, nem o Leovold, né? Porque o Leovold ia ajudar bastante. O Leovold impediria a Michelle, se ele tivesse feito o Leovold bem cedo, impediria a Michelle de poder fazer, pelo menos fazer Brainstorms ou Ponders. Então, ele consegue baixar o Leovold turno 2, se ele fizer o Veteran Explorer e conseguir sacrificá-lo e buscar 2 lentes básicas, né? Aí está a sua mais uma Cabal Therapy. É muita Cabal, né? Às vezes eu confundo, eu falo Cabal Therapy e Cabal Ritual, porque a Michelle tá jogando com Cabal Ritual e o Márcio com Cabal Therapy.
Aqui ele nomeou Brainstorm, mas a mão da Michelle tem 2 Ponders, né? Então ele não tirou nada. Antigamente, é por isso que foi banida a Gitaxian Probe, porque você podia fazer uma Gitaxian Probe, um deck, né? Grixis Delver e no Storm mesmo. Você fazia a Gitaxian Probe, você via a mão do seu oponente e você fazia Cabal Therapy sabendo já o que tinha na mão. Que o pessoal tá se cumprimentando porque ele estava no final da etapa já, né? Então é semifinal. O pessoal já estava indo para suas casas. E daí com a Gitaxian e Cabal Therapy era, né? Como eu sempre falava, você sabia o que tirar, então era uma interação muito roubada. Além de Gitaxian Probe ser uma carta muito forte por si só, né? Ela se pagava. Pois no Legacy, principalmente, muitos decks têm interação mais com a mão do que de fato com a mesa. Então. E essa Surgical aqui é meio que como ele já sabia, né? Porque ele viu com a Cabal Therapy a mão da Michelle, então ele já sabia que tinha o Ponder na mão dela. E olha só, tem outro Ponder, então ele tirou 2 além do outro do cemitério, então ele só vai buscar mais um. Ele podia ter feito na fase de compra dela, né? Muitas vezes a gente faz a vendilha um clique na fase de draw do oponente para ver que além disso ele podia tirar ela podia comprar o outro Ponder ainda, né? Aumentar a chance de ele tirar mais uma carta da mão. Porém o deck dela vai Brainstorm, então ela poderia em resposta acabar ajeitando a mão e ele não tirava nenhuma carta da mão. Então eu acho que foi mais correto mesmo ele fazer já na fase principal dele. Garantia que tirava pelo menos um Ponder da mão, já que ele sabia que ela tinha um Ponder. Talvez se não tivesse nenhum outro Ponder na mão dela e ele quisesse de fato fazer essa Surgical, aí talvez ele fazia na Down Step, mas como ele sabia que ela já tinha uma, valia a pena. E ele ainda foi bem recompensado, já que ela tinha outro, né? Então ele tirou 2 cartas da mão dela. Foi quase uma outra Cabal Therapy aqui, né? Além de limpar o deck. E aqui mais uma Cabal Therapy, meu Deus. Cheio de descartes, como ele acabou de ver a mão. Né? Tinha Abrupt Decay, Pétala e uma LED e 2 lands, ele já se livrou totalmente agora de várias peças do combo dela, né? Tirou uma LED. Então agora a Michelle vai ter que reconstruir a mão quase do zero, né? Porque ela tem cartas assim muito... É uma carta reativa, que é o Abrupt Decay. Não ajuda no combo por enquanto. E uma Pétala que não acelera tanto o combo dela. Mas claro que se ela encontra ali outra LED ou até mesmo um Brainstorm, já começa a reconstruir tudo, já que ela tem uma FET na mão. Intutoras. Meu Deus, o deck do Márcio usa bastante descarte esse deck, né? Então, enquanto você vai desenvolvendo sua mesa, o Nick Fit ele vai descartando a sua mão, então... Ele rampa, ele descarta a sua mão. Ele também tem counters como Force of Will. E aqui ele já descartou o Abrupt Decay e a Pétala. Nossa, as 2 outras cartas que tinham sobrado na mão da Michelle. Então ela deve ter uma land e outra que ali deu pra ver de relance, que é o Cabal Ritual. Achou um Brainstorm, já é um bom começo. Michelle achou um Brainstorm. Consegue se livrar de uma land, ou se ela quiser baixar pra ter pelo menos mais uma fetch. Se bem que land é bom no Storm, já que ela precisa ter manas para fazer os seus combos. Então acho que foi o melhor draw possível aqui, o Brainstorm, para poder pelo menos recomeçar essa mão. Vamos ver se ela vai optar em estourar alguma FET. Às vezes ela opta em só deixar na mesa. Ela fez uma Pétala, sacrificou para fazer mana verde e baixou um Selo da Terra. O Selo da Terra, ela até comentou, veio meio tarde, as suas cartas do seu cemitério não podem ser alvo de mágicas ou habilidades. Isso é para salvar de Surgical Distractions, né?
E de Fada Macabra também. O Márcio conseguiu achar uma corujinha. A Baleful Strix. Tem que começar a achar as criaturas pra matar também, né? Ele tá só com descartes, mas se ele ficar só descartando e não der pressão, a Michelle consegue do nada combar aqui, né? Aqui, ó, o selo também é cartas no cemitério, então qualquer carta, até mesmo do cemitério do Márcio, não pode ser alvo de mágica com habilidade. Esse selo era bom na época que tinha o Xamã também, né? Porque o Xamã não podia trabalhar. Mas agora como o Xamã tá banido, então ele só serve mais pra evitar isso. O Márcio deu outro Rito Tourist, né? Tipo, limpou a mão da Michelle, que já tava uma mão interessante, já que ela tinha Cabal Rito e o Infernal Tutor. Aí agora ele começou a achar várias corujinhas, então agora o clock começa a diminuir. Ele já tem, agora ele tá com, dessa vez ele conseguiu vir com as manas das cores que ele precisava, né? Se ele achar uma fetch, ele consegue fazer o brainstorm perfeito. Ele descartou, acho que umas 10 cartas da mão do Michelle, né, nesse jogo. Mais um Acabou Therapy. Acho que é a terceira desse jogo. Teve o Surgical que tirou 2 Ponders. E os 2 Intutoras. Aqui ele nomeou Empty the Warrens. Mas ela tem um Dark Ritual. Uma das cartas interessantes que o Márcio está usando no deck para finalizar o jogo aí, teve uma partida até interessante no suíço, que foi o Enraku, né? The Promise End. O Enraku The Promise End, ele conseguiu controlar o turno do oponente e o oponente tinha na mão um Toxic Deluge, que você paga 3 e paga com um custo adicional vida, né? Então ele fez o Toxic Deluge, o oponente acho que estava com 15 de vida, ele fez o Toxic Deluge para 15 e matou o seu próprio oponente controlando o turno dele, né? Foi bem interessante essa situação. Então essa... Não sei se ele manteve aqui pro G2 contra a Michelle, mas seria bem interessante porque se ele faz um Enraku, que tem 13 manas, mas custa menos X manas igual ao tipo de carta do cemitério, se ele faz esse Enraku, ele pode simplesmente gastar a mão, torrar a mão da Michelle pra tirar todas as cartas da mão dela. Ou até mesmo se matar, né? Se tiver uma Tendrius. Quer dizer, não dá pra se matar porque a Tendrius vai dando 2 e ganha 2, né? Não dá pra se matar, mas pelo menos evita que ele morra do combo. E o Storm é um deck bem difícil de jogar. Então dá pra ver ali que a Michelle tá jogando muito bem com o deck. Tá conseguindo contornar todas essas situações, né? Eu já teria acho que virado a mesa depois de tanto descarte. Mais uma corujinha. Mais outro Rito Tourist. Meu Deus. Descartando aquele Dark Ritual. Realmente ele mandou ela descartar umas... Já perdi as contas de quantas cartas. Além dos Cabal Therapy terem falhado alguns, mas mesmo assim ela tá totalmente sem mão agora. Tudo bem que se ela encontrar o Infernal Tutor, ela consegue voltar totalmente para esse jogo porque ela pode buscar o Pest in Flames. O Márcio acho que tem uma ou duas cartas na mão, ele pode ter uma Force of Will também. Então às vezes... Só que ela não pode se dar o luxo de esperar, pois ele tem muitas cartas que compram carta, então ele tem chance de achar essa Force of Will mais facilmente. Agora ele tá com 5 manas em pé, então ele não precisa nem de outra carta azul, ele pode só pagar 5 manas. Ela pelo jeito achou um Infernal Tutor ali. Não sei se esse Infernal Tutor já tá na mão dela desde o turno passado, se ela comprou agora.
E se resolver, ela consegue buscar o Pest in Flames e recapitular o cemitério inteiro. Aqui, ó. Fez o Inferno Tutor, segurou prioridade e em resposta sacrificou a Lion's Iron Diamond. Ele não anulou, se ele tivesse uma Force of Will, bem provável que ele já teria virado as 5 manas e já estava anulando isso aí porque é a carta que pode fazer ela ganhar o jogo. O Storm aqui está em 1, né? Então ela está deixando, vocês estão vendo ali, como eu expliquei antes, o Inferno Tutor está na fileira de baixo. No Legacy você não pode alterar as ordens das cartas, mas como no deck dela não tem nenhuma carta que é influenciado como Cova Rasa, né? Geralmente nos Reanimators, tipo Team Finks, isso é bem influenciável por causa da ordem das cartas. Mas aqui não tem esse problema, então ela só está botando isso aí para facilitar o Storm, né, do pessoal. E principalmente para visualizar aqui no gameplay, então isso ajuda bastante. Então vocês estão vendo aí, ó, os Storms. Foram 4 Storms, então ali no jogo eles vão usar o dadinho. O que ela pode recapitular é o que está atrás do Pest in Flames, né? Cartas que entrarem posteriores ao cemitério não podem ser recapituladas pelo Pest in Flames. Aqui eles estão só verificando as manas. São 6 manas que tem, né? Porque foi o Dark Ritual, tirou 2 e fez o Cabal Ritual. Mais 5, uma mais 5, 6. Storm em 4. O Storm é um deck que é bem fácil de você errar alguma continha e perder o jogo sozinho, né? Então... o Pest in Flames, o mon dele aqui também tem recapitular, então... se ela não conseguir combate de fato agora, ela pode tentar no próximo turno. Ela tá buscando aqui... outro Cabal Ritual. Para adicionar mais 3 pretas, né? Cabal Ritual adiciona 5, então tira 2 e adiciona 5, dá mais 3. É uma matemática... ela vai botar ali em cima então agora, porque esse Cabal Ritual não pode ser recapitulado. Mas eles estão acompanhando ali o Storm, então... o Storm está em 6. O que está ali na direita são cartas que já estão exiladas, né? Pois quando você recapitula cartas, elas são exiladas. Só que eu acho que ela não tem mana suficiente para fazer agora. Ela precisava de outro Dark Ritual no cemitério. O Storm aqui está em 6. Na verdade 7. Tá o Storm em 7. Ela vai jogar essa Tendrils e vai dar 16. Faltou uma... vai sobrar uma mana preta. E ela tá dando 16 de dano, então... são 7 Storms mais a Tendrils, então... a Tendrils está sendo a 8ª spell. Ela vai dar 16 de dano por uma spell. Por uma spell até. A Michelle depois comentou pra mim, né, que se ela tivesse buscado a Lion's Eye Diamond em vez do Cabal Ritual, ela poderia ter escolhido o azul, feito o Brainstorm, né, porque sobrou uma mana preta, então ela podia ter deixado uma mana azul, feito o Brainstorm e dado a Tendrils. Brainstorm ia ser só pra dar um Storm a mais e ela conseguiria ter matado, né. Então... só que, como eu falei, o deck do Storm não é um deck muito simples de jogar, e ainda mais no final de campeonato, ela já estava exausta, né, então... isso... às vezes é bem normal de acontecer, então... não é um erro, né? Já chegou aqui longe, então... mas é que é um deck que precisa... qualquer
uma mínima coisa diferente que você faça pode, né, fazer toda a diferença. Se a Michelle conseguir comprar uma Lion's Eye Diamond, ela consegue recapitular algumas cartas do cemitério para talvez fazer Atendros para 2, né? Que é o suficiente para matar o Márcio. Aqui uma Titânia. Só que o Márcio não consegue estourar essa fetch, ele volta um terreno do cemitério pra mesa. E ele não tinha nenhuma Wasteland. Se ele tivesse uma Wasteland, poderia estourar um terreno da Michelle e botar na mesa. É uma criatura 5/3. Ou ele poderia estourar o próprio terreno, né? Aí criava duas criaturas 5/3. Na verdade, se ele tivesse com uma Wasteland, ele já matava no próximo turno. Na verdade seria excelente, porque daí ele fazia 2 5/3 e bateria 19. Michelle tem ainda 9. Que ela tá vendo se realmente vai tomar esse dano, ela pode ter alguma resposta. Ela precisa achar alguma coisa urgente, senão ela morre na volta. Ou combar agora, né, também. Achou uma Wasteland o Márcio, mas um turno depois, né? Se ele tivesse achado no turno passado, ele poderia ter ganho. Michelle vai dar um Echo Truth nas corujinhas. Ele tá vendo aqui, ele vai dar uma Wasteland na lane vermelha da Michelle, então pra dificultar que ela possa recapitular aquele Pest in Flames, né? E agora ele tá refazendo de novo as corujinhas. Apesar de que não é tão necessário, já que ele tem um token 5/3, além da Titânia. Aqui a Michelle podia ter dado Echo Truth na Titânia, mas voltando às Baleful Strix, ela força o Márcio a ter que gastar as manas pra botar de volta todas elas, né? Daí no total dariam 8 manas. Pois como ela precisa combar sem ter alguns anulos, como Flusterstorm, às vezes ele se tapando todo é melhor do que simplesmente só se ele tivesse tapado 5 manas. E ela morre na volta de qualquer maneira, né? Se ela tivesse dado o bounce na Titânia ou não. Já que ele poderia ter dado o Wasteland antes em resposta, fazendo o token 5/3. Mas ela mesmo, de qualquer maneira, ela não tinha como voltar pra esse jogo, ela tava sem as manas, ela tinha até o Empty the Warrens, mas não daria. Então vamos pro G3 aqui. O Márcio conseguiu ganhar essa, porque ele descartou a mão inteira da Michelle. É uma bad match pro deck do Márcio. O Storm é um deck bem difícil pro deck do Márcio lidar. Então a única maneira de lidar é com Flusterstorms, obviamente, e descartando o máximo possível de cartas da mão da Michelle. E como vocês viram, a Michelle quase ganhou ainda, mesmo ele descartando um monte de carta da mão dela. Aqui é land vai, land vai. Se ela tiver um selo da terra agora é um momento bom de baixar, né? Já que aí pelo menos evita de tomar Surgical Extractions. Pelo jeito ela vai buscar só um terreno.
Aí está aparecendo a Titânia. Ela é bem interessante junto com o Ramunap Excavator, né? Tem algumas versões que usam, daí fica voltando a Wasteland e fica criando um exército de tokens. Ramunap Excavator é bem interessante. Ficar alocando o oponente. Geralmente alguns decks tipo Maverick, Lumberjacks ficam fazendo isso. Ela optou ainda em manter no topo as cartas. Fatland no Legacy também ajuda demais com o Ponder, já que você pode às vezes querer só uma delas, então você consegue estourar Fat antes de comprar a segunda carta do Ponder, ou às vezes você pode querer duas, né? Então estoura na terceira. Pelo jeito ela vai estourar, então ela quis só uma delas. Ou ela já quer buscar algo, pois deu pra ver ali de relance que ela tem um Brainstorm. Buscando mais outra Underground Sea. Talvez ela tenha outra Fat na mão para poder buscar outras cores, ou... o deck do Storm também precisa de vermelho, mas não agora, né? Geralmente mais pro final. Também tem Pétalo para poder fazer essa mana, então não tem problema. Flusser no Dark Ritual. Esse Dark Ritual podia ameaçar um pouco o Márcio, pois ela podia na sequência fazer um Duris e ainda ter mana para continuar combando. E talvez ele tenha algum outro Fluster na mão para evitar que a Tendrils mate ele também. Mas é sempre bem arriscado deixar o Storm já começar a adicionar muita mana aqui. Aqui ele está fazendo Brainstorms. Dando aquela ajeitada no deck. O deck do Storm também pode às vezes tomar umas medidas bem explosivas contra decks que são bons contra o Storm, né, para evitar que o oponente consiga controlá-lo. Só que aqui contra o Nick Fit até dá pra ir ganhar comprando carta e passando, já que o deck do Nick Fit não é tão forte contra o Storm, apesar de que tem descartes. Como vocês viram aí no G2, né, com poucas cartas ela conseguiu quase combar e ganhar. Ela foi comprando carta, passando. E também o Nick Fit não impõe tanta pressão na mesa, não é como se fosse um Eldrazi ou um Delver, que consegue impor pressão e além de alguns disrupts. Tudo bem que o Eldrazi não é tão forte, né? O Eldrazi não é tão forte contra o Storm, mas ele consegue impor pressão e obriga o Storm a ter que combar de uma vez. Já o Nick Fit consegue dar um pouco de tempo aí ao Storm. E o Delver, claro, tem muito anula e disrupts. Então aqui por isso que o deck da Michelle é favorável. Então essa partida é um pouco interessante, porque ela não é muito interativa, digamos, na mesa, né? Já que o Storm não baixa nenhuma criatura e bate, essas coisas. E o Nick Fit até faz, porém, como ele está lidando contra o Storm, ele tem que ser mais reativo, ele tem que usar descarte, usar nulas. Então, também é por isso que ele acaba perdendo um pouco da velocidade de agressão, mesmo ele não sendo um deck super agressivo. Então
Então até fica parecendo um poker, os dois jogadores com só carta na mão, tentando ver quem tem a melhor mão pra desenvolver e muitas vezes pode ser que o Storm combe, mas daí um Fluster acabe com o jogo do nada. Claro que também o Storm tem o descarte pra fazer dures e tirar as cartas da mão. E aqui fazendo Cabal Ritual e com as manas, com 5 manas, Ad Nauseam. Resolveu o Ad Nauseam. Márcio não tem nenhuma Force of Will pelo jeito, ou outro Flusterstorm. E agora o Ad Nauseam, uma das cartas chaves aí do deck, como eu tinha comentado antes. Você vai revelando cartas do topo e perdendo vida igual ao custo de mana. Ou seja, ela já perdeu aí 6, 7, 8. Com a LED não perde vida, com o terreno também não. Pétala também não, então ó, começou tomando 4, mas agora já está tomando menos, né? Então você pode fazer isso até, como o próprio nome da carta é, até enjoar. Ou de fato até quase morrer, né? Porque muitas vezes acontece de a pessoa se matar com isso aí, pois tem um tutor de 5 manas, né? Então às vezes você... Ou a Tendrils de 4 manas, aqui ela tá com 8 de vida, então ela vai olhar... Dures não. Daze é 2 manas, ela tá com 6. Se ela achar o tutor, ela vai a 1 de vida, né? Então ela pode morrer pra uma simples corujinha. Então é por isso que ela tá pensando aqui. Se ela achar Tendrils, ela vai a 2, então já quase impossibilita Fets e esse Thoughtseize. Com 6 ela manteve, então ela consegue jogar aquele Thoughtseize se ela quiser, pra diminuir as cartas da mão do Márcio, tirar alguma ameaça, né? Algum anula. Se bem que se ele tivesse algum anula, ele teria feito agora. Provavelmente. Agora é a chance dela, já que ela comprou bastante cartas que adicionam mana aí. Ela tem a LED também, junto com essas pétalas. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela achou a Tendrils também. Não achou a Tendrils, ela achou a... que recapitula a carta do cemitério, a Pest in Flames. Mas como eu comentei antes também, né, pra vocês tem que fazer as contas certinho, porque qualquer erro aqui pode ser letal. Agora ela tem até o Dures, né, se ela quiser anular um possível Spell Pierce que o Márcio possa ter. Se bem que se ele tivesse Spell Pierce, como eu comentei, ele já teria anulado aquele Ad Nauseam, que é uma das cartas mais fortes, que enche a mão do deck. Enquanto o cemitério dela tá gigante já. Outra LED. Outra LED. Então ela consegue adicionar 7 manas ali. O recapitulado do Pest in Flames é 5. Ela faz 3 vermelhas e 3 pretas aí. Ou 6 vermelhas. Recapitula com o Pest in Flames, deixa uma vermelha. Usa a pétala para fazer o recapitular do Dark Ritual do cemitério. Já acaba o Ritual. Ela consegue fazer muita mana aqui. Primeiro vai estourar a pétala. E fazer um Dures, claro. Garantir aí que não tenha nenhum anula na mão do Márcio ou alguma coisa. Ele tem 4 terrenos e 2 cartas que não fazem nada contra ela no momento. Sylvan Library e Abrupt Decay. Ela optou em tirar o Sylvan Library. Já que pelo jeito ela vai combar agora. Se ela fosse passar, eu acho que ela tiraria então o Abrupt Decay, porque ele poderia destruir as LEDs. Uma das LEDs. Aqui ela adicionou 6 manas. O Márcio já está concedendo, pois ela consegue recapitular todas as suas mágicas de adicionar mana, Dark Ritual, né? 5 manas, ela fez 6. Com o recapitular do Pest in Flames é 5, sobra uma preta, Dark Ritual, Cabal Ritual, Cabal Ritual. Aí ela faz outro Infernal Tutor para Tendrils e GG.
Ela consegue recapitular tudo ali. E essa foi a vitória aí do Storm, né? Como eu falei, não era uma partida que você ia visualizar uma interação gigante na mesa, mas é uma partida bem interessante. O deck do Storm é bem forte, né? Não é absurdo, porque você tem que saber com maestria jogar com ele, não é qualquer um que pode jogar com o deck. Além disso, ele é frágil contra determinados decks. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. A próxima etapa vai ser dia 10 de março em Joinville, né? A gente vai tentar streamar e a gente vai tentar fazer um campeonato aí de alto nível do Legacy. Venham conferir, né? Eu vou streamar na twitch.tv. Então acesse aí, se cadastra lá no Twitch para você ver ao vivo esse campeonato. Espero muito que vocês tenham gostado dessa partida. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like, que ajuda demais aí na divulgação, né? Isso ajuda aí a divulgar o vídeo, além de me incentivar a fazer mais desses vídeos. Se você quiser ajudar o canal de alguma outra maneira, também temos o link aí do Padrim, né? Qualquer valor que você fizer de doação aí, qualquer mês que você puder também, ajuda também demais eu continuar fazendo esse trabalho. Então, se você quiser que eu continue fazendo isso, dê o seu suporte, pelo menos dando joinha e divulgando o vídeo, ok? Então é isso, nos vemos em breve com mais partidas, um grande abraço e falou, galera!